seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Que bom estarmos juntos hoje para esse terceiro encontro, abordando o tema da depressão. Quantos de vocês estiveram nos dois encontros anteriores? Levanta a mão. Quantos de vocês? Olha que legal. Muitos de nós, portanto, temos estado presentes aqui ao longo destas 3 semanas, nas quais principalmente buscamos a graça de Deus para nos instruir, para nos transformar, para nos curar, para nos centrar. E eu tenho sido muito abençoado por Deus ao longo destes dias, porque tenho recebido da parte dele instrução, direção, provisão e socorro. Deus, Ele é cheio de graça e cheio de misericórdia com todos nós. Hoje nós vamos falar, portanto, desse tema, depressão, e eu queria convidar vocês para uma palavra de oração. A maioria das pessoas, quando vai orar, fecha os olhos, curva a cabeça, e aprendemos de algum modo que este é o modo como se deve orar. Mas é possível orar também dirigindo-se aos céus, vendo o firmamento, ou tudo quanto Deus criou, dando glórias e dando graças a Deus. Hoje eu quero louvar ao Senhor, que está no nosso meio, está aqui entre nós. Eu não quero fechar os olhos para ver a Cristo entre nós. Eu quero antes abrir bem os meus olhos e saber que Ele está aqui, caminha entre nós, se assenta ao nosso lado. Por quê? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque Ele prometeu: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Não haverá um dia, Sérgio, em que Cristo não estará do teu lado, perto de você. Apesar dos perigos, apesar das ameaças, Ele está conosco, está hoje e está todos os dias. Mas em segundo lugar, eu sei que Cristo está entre nós, porque nós o invocamos. Nós chamamos pelo seu nome e dizemos: Jesus, Jesus. E Ele gosta de estar no meio daqueles que invocam o seu nome, que clamam por Ele. E a sua presença nesta noite aqui é ela que tem o poder, que tem o condão de nos transformar, de trazer vida, de trazer ânimo, de trazer graça, de trazer energia, de trazer poder para as nossas vidas, que nos levante, que nos cure, que nos aprume na caminhada. É este poder e esta presença que pode fazer toda a diferença. Por isso, Senhor Jesus, eu te agradeço. E te agradeço por estares aqui conosco. Por isso, Senhor Jesus, eu te louvo. Louvo porque tu tens todo o poder. Porque teu é o amor, o desejo de nos abençoar nesta noite. Ser servido de nós, e que tu que conheces os nossos corações, antes mesmo que abramos a nossa boca, sabes do que temos necessidade. Toca cada um destes meus irmãos, Senhor Jesus, para lhes dar aquilo que eles têm necessidades. Se você deseja que seja assim com você, diga comigo: amém. Amém. Queria mostrar inicialmente a vocês uma figura ilustrativa de algo que para mim vai ser muito importante
Hoje à noite, entre as coisas que eu quero compartilhar, eu quero dividir com vocês. Essa é uma figura simples, mas que pode nos dizer algumas coisas relevantes. Este é um dos símbolos que são utilizados para falar da Trindade. Há uma coisa interessante nesse símbolo, porque neste efeito visual nós vemos 3 dimensões, mas um só objeto. Há um só objeto, mas 3 dimensões do objeto. Uma linha contínua, sem fim nem começo, mas que apresenta um único ser. Neste outro objeto, a mesma ideia, uma outra figura representativa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas da única divindade. Há um só Deus, mas esse Deus que é único subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é exatamente por isso que, sendo um só indivíduo, nós temos algumas dimensões diferentes. Por exemplo, a mais óbvia de todas as dimensões, o corpo. É isso que eu estou vendo, é isso que eu discerno aqui nas cadeiras sentadas em Labri. É a dimensão corpórea. É por causa do meu corpo que vocês me escutam, é por causa do meu corpo que eu lhes vejo, que vocês me veem. Esta é a dimensão mais óbvia do ser humano, a corporalidade. Mas há uma outra dimensão. Essa segunda dimensão é a dimensão psíquica, que na língua portuguesa recebe o nome de alma. A palavra alma em grego é psique. É lá onde residem os processos mentais, é lá a sede das emoções, a sede dos sentimentos, das volições. Tudo isso habita a psique, que é uma segunda dimensão da unidade da pessoa. Nós nos chamamos de indivíduos, exatamente porque não podemos ser divididos. Às vezes eu brinco, viu, né? Dizendo que, como eu não me acordo, não gosto de coisas pela manhã muito cedo, e às vezes eu brinco e digo o seguinte: eu não acredito em vida inteligente antes das 9 da manhã. Eu me levanto, às vezes estou em sala de aula às 7h30 da manhã, mas o meu corpo está lá, a minha alma chega depois. E aí eu sinto que na hora chegou. É que eu acordo mesmo, veio o meu humor, veio o meu coração, veio a minha alegria. Eu consigo chegar nos lugares antes das 9 da manhã. A minha alma é que não chega. Ela só chega depois. Aí eu começo a sorrir e tal, e as pessoas me acham assim: por que vocês estão certos? Não, é que a alma ainda não chegou. Quando ela chegar, fica tudo bem. Mas há uma terceira dimensão também do ser humano, que é a dimensão do Espírito. E essa dimensão do Espírito é essa dimensão que nos distingue dos outros seres vivos do nosso planeta, porque todos eles têm corpo e também têm processos sentimentais ou emocionais. Mas o ser humano é este feito por Deus para viver em comunhão com Ele, e esse equipamento de espiritualidade que nos liga uns aos outros, que nos liga às forças espirituais que atuam no planeta e que nos ligam ao Criador, que é Espírito puríssimo e eterno. Por que eu estou dizendo isso numa noite sobre depressão? É que a depressão, ela pode ter como fator gerador causas de natureza física,
como nós vamos ver daqui a pouco, são algumas enfermidades que provocam também a depressão. São desequilíbrios hormonais que podem ser os causadores da depressão. Frequentemente, a depressão também encontra como fatores ou causas dimensões emocionais. São circunstâncias vivenciadas por mim e por você que podem deflagrar, a partir da psique, a partir da alma, processo de depressão. Mas também a depressão pode ser causada por problemas de natureza espiritual, forças espirituais ou dimensões espirituais da nossa relação com Deus, ou conosco, ou com indivíduos que estão ao nosso redor, podem ser a causa do processo depressivo. Agora, preste atenção. Se nós existimos assim, com essas três dimensões do corpo, da mente e do espírito, se através do corpo, através da mente e através do espírito, a enfermidade pode ingressar em nós, nesse indivíduo que sou eu, também a cura. Também a cura pode entrar. Hoje nós não viemos para fazer terapia, porque há psicólogos e psiquiatras que devem administrar tratamentos terapêuticos para esse fim. Hoje nós não vamos discutir medicamentos ou tratamentos através de substâncias, porque há médicos, psiquiatras que podem e devem ter esta abordagem. Então, Martorelli, para que viemos? Viemos para orar, para pedir a Deus que pela dimensão espiritual nós sejamos curados de males do corpo e da mente. Processos psicossomáticos, processos que se desenvolveram a partir da alma, da mente para o corpo, ou do corpo para a mente, porque esse ser sem compartimentos, sem divisórias, sem dimensões estanques, sou eu e sou você. Tudo que transita em mim, transita no meu ser inteiro. A enfermidade também é cura. Em nome e para a glória de Jesus. O que eu pediria a você, não somente, é que esteja aberto, que seja receptivo a isso. Daniel, durante 10 anos eu fui pastor da igreja presbiteriana do Largo da Paz, no bairro das Alcadas. Você pregou lá uma vez. E antes de pregar, eu cantava uma canção com os irmãos da igreja. Hélio deve lembrar disso, estava comigo naqueles 10 anos em que fui pastor do Largo da Paz. Era uma canção antiga, Daniel, não sei se você conhece, e que eu cantava todos os domingos antes da mensagem, com a congregação, já no púlpito. Era uma canção que diz assim: estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Todo o meu ser te ouvirá. Isso que eu gostaria que acontecesse com cada um de nós hoje à noite, que ouvíssemos a Deus com todo o nosso ser, porque o que Ele pode fazer e quer fazer por mim e por você hoje à noite, precisa que você esteja aberto para receber. Experiências que podem acometer quem está deprimido, porque talvez você nem saiba se o que você sente é depressão, ou se é apenas uma tristeza, e algumas delas são extremamente razoáveis, como a tristeza de Dona Ana, cujo filho foi assassinado há poucos dias, e o coração está em luto, que terrível dor. Mas será que
nós vivemos outras dimensões menos gravosas, difíceis. Também podemos enfrentar circunstâncias de depressão. O que é que pode, como é que eu posso saber? Bom, quem tem depressão, a primeira característica é o desânimo. Essa palavra desânimo é extremamente importante. Você sabe o que é que significa desânimo, Eugênio? Desânimo é uma palavra de origem latina, cuja raiz é ânima, espírito. Desanimado é o indivíduo que ficou sem o espírito, sem o fôlego, sem a força interior. O desânimo, é por isso que a gente chama de desenho animado. Desenho animado porque tem fôlego, tem ar, tem movimento, tem desânimo. É esse estado em que a força interior foi embora. Algumas pessoas podem dizer: epa, sou eu estou só um bagaço. Aqui é só a casa. Dentro de mim eu tenho a sensação de que toda a minha energia, toda a minha força, todo o espírito partiu de mim, me abandonou e ficou aqui só a casca. Segundo lugar, é esse sentimento de cansaço. Você dorme, descansa, acorda cansado. Todo movimento de todo lado, todos os convites que você recebe, você diz: deixa eu descansar um pouquinho mais, não estou legal, não estou bem e tal. Essa é outra característica. Terceiro lugar, vontade de ficar só. Deixa eu explicar uma coisa, Sônia. Sabe o que é a depressão? É uma vontade de experimentar aqui e agora a morte. E é por isso que as pessoas que estão com depressão querem dormir o tempo todo. E sabe por que elas querem dormir o tempo todo, Pedro? Porque dormir é a coisa nesta vida mais parecida com morrer. E como dormir é a coisa mais parecida com morrer, elas acordam e querem dormir de novo, querem dormir, porque elas renunciaram à vida, porque a vida já não lhes interessa. Esse estado de desânimo se instalou, e esse cansaço para com tudo, esse fastio para com todas as coisas. Nada tem graça, nada tem interesse, eu quero ficar só. A companhia das pessoas me incomoda, nos incomoda. Sabe por quê? Porque você quer se auto-sepultar. E quando Karina chega e começa a conversar comigo, ela não sabe que eu estou morto, Karina, eu morri, então fica longe, não entra aqui, não chega perto, me deixa só, eu quero morrer. E o indivíduo está se auto-sepultando, por isso ele quer ficar sozinho, ele quer se isolar de todos e de tudo, porque ele quer de todas as formas, à semelhança da morte, experimentar. E vem essa coisa aí do sono, né? Do autoconfinamento. E não é só sono, não, João. Quer dormir no escuro, quer fechar as janelas, a porta, quer ficar só, quer dormir. Se ele pudesse, Sérgio, ele colocava uma lápide na porta: aqui jaz fulano de tal. Quinto lugar, às vezes aqueles que têm a depressão sentem ansiedade ou angústia. Mas deixa eu explicar a vocês a diferença, Débora, entre ansiedade e angústia. Ansiedade é a capacidade que a gente tem de sofrer agora dores que pode ser que aconteçam depois, mas a gente vai sofrendo. Enquanto angústia é uma pressão no peito, menina, como se colocassem você num torno e apertassem o teu peito e te esmagassem, e você sente aquela sensação de pressão em você, na alma, que te faz sofrer. Mas não existem forças exteriores, não existem indivíduos. A angústia é essa força, essa dor sem causa definida, sem causa aparente. Em último lugar, a depressão
se faz acompanhar de pensamentos suicidas, vontade de morrer. Ou então, quando você não começa a pensar em tirar a vida, você começa a pensar em morrer, que são duas coisas diferentes. Não sei se vocês discernem a diferença entre o pensamento suicida e o desejo de morrer. O pensamento suicida tem a ver com uma vontade de tomar uma iniciativa que lhe leve à morte. O desejo de morrer é como se o indivíduo estivesse cantando para que a morte chegasse, fica insinuando-se para a morte, como se a morte estivesse desinteressada dele, e ele: ô dona morte, vem aqui, por favor, porque a senhora está demorando tanto. E como ele não controla a embarcação da morte, ela chega quando apraz àquele que domina todas as coisas, então ele vai se auto-sepultando previamente, que é todo esse cenário que nós vimos até agora. O que a gente pode perceber como causas frequentes, como fatores que podem causar a depressão? O primeiro dos fatores é o estresse. Bom, como há uma adinamia no deprimido, ou seja, ele perde a força, ele perde o poder, ele perde o dínamo. Por que isso acontece? Acontece porque às vezes você vive tanto desgaste, que daqui a pouco você não tem mais energia, não há energia em você. É o estresse contínuo, sem pausa, que acaba roubando, sugando sua essência, sua seiva, não fica mais nada. Em segundo lugar, outro fator que pode deflagrar a depressão são perdas. Hoje eu estava conversando com a dona Ana sobre a morte do seu filho, para dizer uma coisa a ela que talvez eu devesse dizer a todos vocês agora. Perda é algo destruidor, porque tira o chão da gente, tira as bases da gente. Quando, por exemplo, você perde um emprego, quando você, por exemplo, perde um amor, uma pessoa, um relacionamento, isso pode desestruturar tanto você que pode lhe levar a um estado de depressão por causa dessa perda. E quando a perda é a perda fruto da violência, da morte prematura, então isso tem um poder devastador. Mas eu disse a dona Mana e queria dizer a cada um de vocês: nós perdemos a chave de casa, perdemos emprego, perdemos oportunidade. A gente só não perde filho. Filho não se perde, porque perder é não saber onde está. Se você sabe onde está, você não perdeu. O filho de dona Mana não está aqui conosco hoje, porque Deus já o recebeu em glória, e agora ele goza paz, alegria, e a única diferença dele para nós é que nós sofremos e sofreremos, ele nunca mais. Essa é a diferença dele para nós. Porque não tenha dúvida, irmão, as alegrias que você terá daqui para frente, ele já as tem plenamente. Mas as lágrimas que você derramará, ele não derramará mais. Então, mas é muito difícil vivenciar isso. Para ele é glória, para ela é barra. É difícil, é muito difícil, é muito sofrido, e isso pode deflagrar um processo depressivo. Em terceiro lugar, doenças da dimensão física, como eu mencionei há pouco. A depressão às vezes está relacionada ao uso de drogas. Processos depressivos podem surgir por causa disso. Olha uma coisa poderosíssima para produzir depressão: decepções. A decepção é fortíssima, né? Porque nós, infelizmente, não ouvimos as lições da palavra de Deus. E diz: maldito o homem que confia
confia no homem, que põe nele as suas esperanças. Nossas esperanças são depositadas em Deus, mas a gente toda hora fica procurando cabide de vida. Você sabe o que é já um cabide de vida? Ou seja, é alguém em que eu ancoro a minha vida. A coisa mais idiota do mundo é eu vou dizer, eu entrego a minha vida. Como é que você vai entregar a sua vida a mim? A minha vida eu entreguei a Deus porque eu não confio em mim. A minha eu entreguei a Deus porque nem eu mesmo confio em mim. Como é que você vai entregar a sua vida a mim? Não ponha em ninguém a sua vida, senão em Deus. Porque não pode haver cabide de vidas. Porque o resultado disso qual é? Decepção. E as decepções são poderosas e destruidoras. Em sexto lugar, uma fraca autoestima. Uma autoestima que você não consegue perceber o valor que você tem. Eu escrevi um artigo recentemente, extremamente polêmico, sobre o deputado Jean Willis e o deputado Marco Feliciano, em que eu dizia o seguinte: esses são pessoas completamente diferentes, e seria terrível que Marco Feliciano se transformasse no Jean Willis, e seria terrível que o Jean Willis se transformasse no Marco Feliciano. Eles são pessoas diferentes. Nós não devemos querer um se converter no outro. Devemos respeitar a ambos do jeito que são, com os caminhos que têm, porque cada um deles é um ser único neste mundo. Você já pensou nisso, seu filho? Se eu agora reunir aqui um grupo e sair por aí, por esse mundo, procurando outra Celci, eu quero uma outra Celci. Não vou achar uma pessoa que seja como você. Celci, escute o que eu vou dizer. Você é a única da sua espécie. É por isso que Silvio precisa lhe amar todo dia, porque não há outra Celci nesse mundo. Mas não é só Silvio que tem que lhe amar todo dia, não. Todos nós precisamos amar, respeitar e cuidar de você, porque há uma só Celci em todo o planeta Terra. Ela é a última da espécie. Cada um de nós é o último da espécie. E eu preciso me amar e respeitar. Que coisa maravilhosa! Deus é tão criativo. Um quadro como ele só pintou um. Você pode encontrar outros gordinhos por aí, mas eu só tenho esse. E agora que eu descobri que eu sou o único e que você, Rosa, é a única, eu preciso respeitar você. Eu preciso admirar você. Não querer lhe mudar e transformar, querer conhecer você, porque você é a única chance que eu tenho de encontrar uma pessoa como você. Agora, eu preciso também entender isso. Claro que eu não sou igual a Paulo, eu não sou igual a Daniel, mas também não quero ser igual a Daniel, nem quero ser igual a Paulo. O que eu quero e preciso ser é um Martorelli melhor do que eu sou. Mas, apesar do Martorelli pecador que eu sou, Deus me ama e me fez uma obra extraordinária. Me fez objeto do seu carinho e do seu amor por mim. Hoje de manhã eu fui ao cartório, agora no início da tarde, eu fui ao cartório para reconhecer uma firma. Aí encontrei um pastor, um jovem pastor, que olhou para mim e disse: Martorelli, que saudade de você. Ah, que bom ver você também. Olha, eu estou lembrando de você, nunca esqueci aqui da minha esposa, uma coisa que eu ouvi você dizer há 15 anos atrás, eu não esqueci nunca. Eu disse: mas o que foi que eu disse que você... Eu me lembro de um sermão seu, que no final você disse assim: Deus não está chateado com você, Deus não tem raiva de você, Deus te ama,
Deus quer ter comunhão com você. Você não precisa fugir de Deus, nem ter vergonha de Deus, porque o desejo de Deus é te abraçar. E aí ele disse que ouviu aquilo no final de semana e fica repetindo aquilo, e toda vez que diz isso para alguém, ele lembra das palavras e da entonação da voz que eu usei naquele culto, sei lá onde, em que lugar foi, há 15 anos atrás. Mas hoje eu queria dizer isso a você, que Deus te ama, que Deus não tem raiva de você, que Deus não está chateado com você. Deus quer te abraçar, quer ter comunhão com você, quer estar perto de você, que Deus te procura faz tempo, esperando essa oportunidade de te encontrar receptiva para o amor dele por você. Por isso você deve se amar também, porque Deus deixa te amar e amar. Vocês todas ouviram? Karina, você já contou para a Giovana a história da gata borralheira? É assim que diz a gata borralheira? É a história daquela mocinha que era ajudante numa casa, é assim. E que um dia ela é levada ao palácio por uma fada madrinha, e lá ela perde o sapatinho, e o príncipe encontra essa Cinderela. Não é a mesma coisa, não? Tá mesmo, não? Então, tudo bem, ok. Eu sei que a gata borralheira ou a Cinderela, o príncipe pega o sapatinho de cristal e sai de casa em casa, não é não? Procurando a Cinderela, procurando a gata borralheira, e acha. E então aquela moça se torna a mais importante do reino, porque agora não é mais a gata borralheira. Quem é ela? É a princesa. Por que você se trata como a gata borralheira, se o príncipe dos príncipes decidiu te amar assim? Por que você se trata como alguém sem valor, a ser escondida, a ser mantida num lugar onde os olhos não veem e os visitantes não chegam, lá no porão? Pois eu te digo, mais perseverante do que o príncipe da Cinderela é Jesus à tua procura, para fazer de você sua rainha. Põe o pezinho, dá o pezinho, né? Deixa ele ter oportunidade com você. Mas essa baixa ou fraca autoestima é destruidora, é avassaladora. A última causa são os desequilíbrios hormonais, problemas físicos, a química do nosso corpo, e que às vezes acaba produzindo. Hoje eu queria falar para vocês sobre esse cara. Ele me disse outro dia: eu gosto tanto quando você fala da caverna. Elias, o profeta da caverna. E Daniel, sem saber que era sobre isso que eu ia falar, lembrou-se daquela aula, também de Daniel, vou dizer por aqui, mas 10 anos atrás, né? Sempre queria ser chato. Faz uns 10 anos que eu dei essa aula, em que eu falava de Elias. Hoje, isso aí, eu fui ler o texto. Vocês estão com a Bíblia aí? Eu fui ler o texto de Elias na caverna. E Deus é tão bom. Ah, Vivi, Deus me achou na minha caverna, Vivi. Veio ministrar a mim enquanto eu procurava Elias na caverna dele. Que é a história de Elias, sobre a qual eu quero lhes falar, está no capítulo 19 do livro de 1 Reis, página 386. Nessas Bíblias, página 386. Aqui está a história de Elias no Monte Horebe.
Mas aí, como eu assisti às aulas de hermenêutica, eu fui ler os capítulos anteriores e os capítulos posteriores para relembrar o contexto em que o capítulo 19 se dá. E aí eu encontrei Elias e a viúva de Sarepta. Essa história de Elias e a viúva de Sarepta está em 1 Reis, capítulo 17, na página 384. E eu tenho orado e pedido a Deus força para decisões importantes que eu tenho que tomar. E hoje, meio-dia, eu e Karina estávamos conversando e pedindo direção a Deus sobre decisões com implicações financeiras na nossa vida. Olha, Karina, o que Deus disse à viúva de Sarepta através do profeta Elias. Vocês estão comigo em 1 Reis capítulo 17? Veja que coisa linda o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Você está nesse texto? Você podia ler comigo esse versículo? Pode ler? Vamos ler juntos? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você sabe por que Elias disse isso? Porque Deus disse através de Elias isso àquela viúva. Porque Elias chegou para ela e disse assim: me arruma um pedaço de pão. E aí ela disse: meu senhor, você está pedindo um pedaço de pão? Eu não tenho mais nada, eu estou quebrada, falida. Veja só, eu e meu filho morando juntos, só nós dois, estamos tão mal que eu tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e eu vim aqui pegar 2 cavacos de madeira para fazer pão. Nós vamos comer e depois que acabar a comida vamos morrer, porque não tem mais nada, está quebrado, é para fazer. E aí disse o profeta: não faça isso que você está dizendo que vai fazer um pedaço de pão, um pão. Agora, faça isso e traga primeiro para mim. E disse então que Deus operou um milagre. E ela fez um bolinho para o profeta, depois fez um bolinho para ela, depois fez um bolinho para o filho, e foi fazendo bolinho, pãozinho, e a farinha na panela não acabava, e o óleo na botija não se acabava. Esse Deus, quando quer nos dar provisão, Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades. E aqui, o maior elogio que um pastor pode ouvir, viu, meu irmão? O maior elogio que um pastor pode ouvir na sua vida, o maior elogio que um pastor pode ouvir não é ser chamado de reverendo, ser chamado de apóstolo, ser chamado de bispo, seja chamado do que for. O maior elogio que um pastor pode ouvir na sua vida é este, que está no versículo 24. Versículo 24 do 1 Reis 17. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia! É isso que é a mais maravilhosa declaração que um servo de Deus pode receber. Tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É verdade. Não são emocionalismos, não é fantasia, não é megalomania, não é achismo nem invenção. Na tua boca, a palavra que
Bom, isso foi o que Deus me deu para eu ter forças para dar a vocês 1 Reis capítulo 19. Você vai comigo lá? 1 Reis capítulo 19. Quem está sem Bíblia, levanta a mão por aí. Eu vou arrumar umas aqui agora. Sérgio, essa Bíblia não é sua não, Sérgio. Essa Bíblia está aqui com essas irmãos aqui. Você pegou a Bíblia dele, Sérgio. Como é que você fez uma coisa dessa? Ok, muito obrigado. Obrigado. Olha, mas essa era a outra Bíblia que estava lá. Como é que você pegou? Quantas Bíblias? Sérgio fica pegando a Bíblia das pessoas. Tem lá atrás, aqui atrás. Por favor, Sérgio, leva lá para trás. Você fica pegando a Bíblia das pessoas. Eu fico muito chateado com isso. Você não faça mais isso, viu, seu Sérgio? Você fica pegando a Bíblia dos irmãos aqui. E 1 Reis capítulo 19, página 386. Página 386. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal, profetas de um Deus pagão, 450 profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Bem, o que aconteceu? Elias, profeta do Deus vivo, percebeu a idolatria em Israel, confrontou os sacerdotes e profetas dos deuses pagãos, e houve uma grande confrontação, e ele perseverou sobre todos aqueles falsos profetas, porque Deus era com ele, e um sinal do céu se manifestou, fogo do céu desceu, consumiu a oferta de Elias, enquanto a oferta que fora colocada a Baal continuou ali. Por isso o povo se levantou com Elias e deram contra os profetas de Baal, e Elias prevaleceu num só dia contra 450 falsos profetas. Eita, homem de Deus! Ele ora, fogo desce no céu. Ele ora, o trigo e o azeite se multiplicam. Ele ora, e o filho da viúva de Serepta ressuscita. Esse é o homem de Deus. Recebeu o bilhetinho de Jezabel e afrouxou. Jezabel pegou um pedacinho de papel, mandou um bilhete para Elias dizendo assim: tão certo quanto tu mataste os profetas, amanhã eu te mato. Ele recebeu esse bilhetinho e afrouxou. Primeira coisa que ele faz é querer ir embora. O que eu queria que vocês entendessem, para começar a nossa conversa, que depressão não é um problema de pessoas fracas. Depressão é algo que acontece nos momentos em que estamos fracos. E fraco, qualquer um de nós pode estar. Eu vou repetir isso. Depressão não é algo que acontece com pessoas fracas. Depressão é algo que acontece com pessoas em momentos fracos. Há momentos na nossa vida que estamos com a guarda baixa, estamos vulneráveis, suscetíveis a ataques, e ali é quando uma coisa que em outras condições nós levaríamos numa boa, passaríamos sem nenhum problema, já enfrentamos coisas piores que aquela, mas ela naquele momento nos derruba. Esse é o nome de Deus. E aí as pessoas dizem: Pedro, olha, você está com depressão, e isso não é coisa de Deus não. Um homem de Deus não tem depressão. O profeta, que eu vou mostrar a vocês, caiu em profunda depressão, e era um homem de Deus, orava, fogo descia do céu, ele enfrentava todos em nome de Deus. Mas chegou um dia, o dia da fraqueza, usando aquela expressão do salmista Eliane, o dia mau, para que possais, Paulo escrevendo aos Efésios diz, para que possais resistir quando o dia mau chega.
O dia mau não é um dia que está no calendário, não. É aquele nosso dia em que nós não estamos prontos, em que uma formiga é um fardo de suportar sobre nós. Aí, o que aconteceu? Jezabel mandou um bilhete, Elias recebeu o bilhete. Vejam o comportamento de Elias. Qual é a primeira coisa que Elias faz? Vejam só, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, ele quer fugir a medo do coração de Elias, e foi e chegou-se a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. A primeira coisa que ele faz é querer ficar sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Não bastava deixar o moço, não. Ele quer ficar livre do moço, que se chamava Eliseu, mas ele quer ficar livre de todas as outras companhias possíveis. Ele quer ficar sozinho, porque o que ele quer é se autossepultar. Ele vai para o deserto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro. E aí, Daniel, sabe o que o cara faz? Olha a oração que o cara faz. Pediu para si o quê? Pediu para si o quê? A morte. E olha a oração do cara. Olha a oração do cara. Ele chega para Deus e a primeira palavra que ele diz para Deus, Paulo, é essa: basta. Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Bom, o cara se isola, vai para o deserto, pede para morrer, e depois o que é que ele faz? Vai dormir, né? Vai dormir. Dormir. Falei para vocês, eu não falei que um dos sinais da depressão é essa vontade de ficar sozinho, essa vontade de se isolar, pensamentos de morte ou pensamentos suicidas. Outra característica, essa vontade de dormir, que é a coisa mais parecida em vida, cara, com morrer. Ele vai dormir. Agora, eita, sono bichinho. Porque vejam só o que acontece com esse cara. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: irmão, um anjo apareceu a ele. Um anjo, Tiane, um anjo apareceu a ele. Eis que um anjo apareceu e o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Vê que cara fastioso. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido entre pedras. O anjo materializou o pão e brasa, botija de água. Comeu, bebeu e o quê? Vai embora. Que sono bichinhento esse. O cara vê um anjo. O anjo materializa pão, dá água para ele. Ele, ao invés de ficar conversando com o anjo, impressionar o seu anjo, o seu rei, o seu pai, o que o cara quer fazer? Quer dormir. Ele só quer dormir. Só quer dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aí o cara chega no monte de Deus, ele vai orar. Ele foi e entrou numa caverna. Pronto. Encavernou-se. Ele entrou numa caverna, porque eu acho que a essa altura até as nuvens passando incomodavam. É movimento demais. Não para não essas nuvens aqui em cima não. Ele quer ficar sozinho. É aqueles passarinhos voando de vez em quando, os grilos. Ele quer caverna. Quando eu conheci Silvio Leles, ele morava numa caverna. Pior que uma caverna, mesmo. É um deserto. Quando eu conheci Silvio Leles, ele morava numa caverna. Falava, conversava, dizia coisas.
Nada alegrava seu coração. O brilho, a luz, os sonhos, nada lhe ternuravam a alma. Alguém aqui já morou numa caverna também? Alguém aqui morou numa caverna? Aí Deus aparece a Elias nessa caverna. Vocês estão comigo no texto? Vocês estão acompanhando aí? Ali, versículo 9, entrou numa caverna, onde passou a noite, e este lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse. Vamos ler juntos? O que Deus disse a Elias: que estás fazendo aqui, Elias? De novo, que estás fazendo aqui? Por que Deus faz essa pergunta a Elias? Será que Deus pergunta a Elias o que ele está fazendo lá porque ele não sabia o que tinha levado Elias até ali? Não. O objetivo da pergunta de Deus é esse, seu filho. Este não é o teu lugar. O que você está fazendo nesse lugar que não é seu lugar, que não lhe convém, que não é um lugar para você estar? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o teu lugar não é a caverna. Saia da caverna. É isso que Deus está aqui hoje à noite, dizendo a todos nós que nos metemos na caverna, que nos encavernamos, que nos escondemos, que estamos fugindo da vida. Esse não é o nosso lugar, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. E Deus vai à procura de Elias, como veio à nossa procura, como chegou até você hoje à noite, para perguntar a você o que você está fazendo nesta caverna, Joana, o que você está fazendo nessa caverna, Pedro, o que você está fazendo nesta caverna, Sofia. Esse não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar. Agora, vocês acham que Elias é bobo? Elias já tinha a resposta pronta. Veja o que Elias diz. Isso é fogo, viu? Veja o que Elias diz. Seu Daniel, olha o que Elias diz. Deus pergunta: o que está fazendo aqui, Elias? Aí ele responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. E só faltou ele dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Só faltou isso para Elias. E vocês acham que ele passou na cabeça dele uma vez só? Ele repete. Vocês leram comigo aqui no versículo 10. Agora leiam comigo o versículo 14. Outra vez Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Olha a resposta do versículo 14: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ou seja, essa atitude de vítima, essa atitude de dizer: ninguém me entende, ninguém está do meu lado, ninguém me compreende, eu quero ficar só, porque só eu tenho vivido. Eu quero ficar só, porque eu não encontrei uma alma que se solidarize comigo. É essa auto-vitimização que chama e que prende, que aprisiona o indivíduo na masmorra da caverna, no sótão da existência, lugar onde Deus não quer que estejamos. E aí vem aquela passagem no versículo 11 que Daniel se referiu. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras, as penhas, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto,
Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Então Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que, através desse vento suave, veio uma voz que lhe disse: o papo de Deus é sempre o mesmo. O que fazes aqui, Elias? Tu tens a mim, Elias. O meu poder e a minha graça estão disponíveis a ti. Eu não quero tomar muito tempo mais hoje à noite, porque eu quero pedir ao Senhor que te diga o que estás fazendo nesta caverna, te chamando pelo teu nome. Ele que deseja ter comunhão com você. Eu quero que você escute a voz dele e receba aquele toque da unção que Daniel falou no início do culto, que desce pela cabeça, pela barba, a orla de Arão, que desce sobre o monte do Senhor, ali ordena ao Senhor a sua bênção e a provisão eternamente. Eu quero que você receba esse toque, porque a vontade de Deus não é que você fique ali. E sabe o que eu acho mais impressionante? Depois de ouvir todos esses murmúrios, essas lamentações, sabe o que é que Deus disse a Elias, Érica? Versículo 15: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Deus disse duas coisas a Daniel, e as duas coisas que eu quero dizer a você para concluir a mensagem não é de hoje. A primeira: eu ainda tenho plano para a tua vida. A primeira: eu ainda tenho plano para a tua vida. Deus tinha uma agenda pesadíssima para Elias. Elias estava na caverna, mas Deus tinha uma agenda. Tem muita coisa para fazer. Deus tem um plano, tem algo que você precisa fazer. Deus tem mais e maiores desafios para a tua vida. Por isso Ele quer tirar você da caverna e colocar você de volta na vida. A segunda coisa que Deus disse a Elias é que você não está sozinho. Qual foi a primeira? Eu tenho um plano para você. Eu tenho tarefas que você precisa fazer. Qual foi a segunda coisa que ele disse? Ainda há 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Fica de pé. Eu queria dizer a você que você não está sozinha. Você não está sozinho.